Sou a Cíntia Villani e hoje estamos com o segundo programa A Graça do Comum, que será com a minha querida amiga, gestora, teóloga e pastora da IPI de Araraquara, a Gisele Melocro. E olha só um pequeno spoiler que ela já me mandou sobre a nossa conversa de hoje. Ela escreve: a modernidade tardia padece de uma fadiga crônica da alma. Nossos dias são marcados pelo esgotamento de uma geração cansada de tentar ser extraordinária. Fomos sutilmente catequizados a acreditar que uma existência comum é sinônimo de fracasso, transformando a rotina em um fardo e o silêncio em ansiedade. Ela ainda diz: o diagnóstico é claro. Nossa crise não é de produtividade, mas de desejo e de adoração. O intelecto processa informações, mas é o desejo que move o corpo. James Smith defende, a partir de uma releitura de Santo Agostinho, que nós não somos o que pensamos, nós somos o que amamos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Deixa eu liberar nossa um pouco sobre esse movimento, né, dessa geração cansada de tentar ser extraordinária. Bom dia, querida Gisele! Bom dia, Cíntia. Bom dia para quem acompanha a gente. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Deixa eu já aproveitar e dar um bom dia aqui para o querido Ícaro, né, que está aqui nos acompanhando. Seja bem-vindo, Ícaro. Se quiser deixar a sua pergunta, comentário ao longo da live, tenho certeza que a Gi vai dar conta de responder. Gi, Esperamos. comecei lendo um pouquinho, né, do seu artigo que você fez especialmente, né, para essa live. E queria, Gi, vou te apresentar agora, mas depois gostaria que você já nos falasse onde que a gente pode achar os seus artigos, toda a sua publicação. Então, gente, a Gi, como eu apresentei, ela é teóloga, gestora de pessoas, pastora da Igreja Presbiteriana Independente de Araraquara, né? Aquele currículo assim, Lattes profissional. Ela é tecnóloga em RH, especialista em administração de pessoas pela Unip, bacharel em teologia pela FATIP, licenciada em filosofia pela FAEP, estudante de pedagogia atualmente, né, Gi? E vida real, né, Gi? Todos os outros atributos: cuidadora, administradora do lar, esposa do querido Bruno, mãe da graciosa Esther, e algo que nós compartilhamos juntas, né? Neurodivergente, com altas habilidades e superdotação. Gi, seja muito bem-vinda e todos nós queremos ouvir um pouco mais sobre a sua percepção dessa geração cansada do extraordinário, né? Obrigada, Cíntia, pelo convite, pelo desafio, porque assim, para mim é desafiador em vários sentidos, gente. Na pandemia eu não participei de lives, eu não fiz lives. É uma coisa que eu e a Cíntia, na época, compactuamos, que foi a maternidade, né? Que foi o que nos aproximou. Então eu estava com a Esther pequenininha, então não tive oportunidades e particularmente eu fugi. Fugi de todas as lives possíveis. Eu não estava no momento legal, né? Enfim. Mas aí estamos aqui hoje e eu acho que é interessante, eu estava ouvindo ontem, né, a conversa sua e do Sandro, eu falei assim, vou deixar para ouvir no último dia para, né? Então foi bem interessante o pontapé inicial que vocês deram, né, sobre internet, sobre tudo que envolve isso, né, e de como somos seres cansados. Eu acho que é uma coisa que toda mãe, principalmente, compactua, né, ainda mais mães
Neurodivergentes, de crianças neurodivergentes, parece que tudo é bem mais do que a gente vê, né? Eu sempre falo assim, e a Esther? Falei assim, ela vale por 3. Aí eu sempre falo, coitada da minha mãe que tinham 2. E ela não tinha ideia, não tinha rede de apoio. Então, assim, é desafiador. É desafiador no sentido da gente ter muita demanda. Apesar de a gente parecer dar conta, né, de tudo, tem muito pratinho que a gente está deixando cair. E tá tudo bem. E tem alguns que a gente tem que deixar mesmo pelo ciclo de vida, né, Gi? Não, tem uns que a gente joga bem longe mesmo, que é para não ver mais. Tem alguns, deixa quieto, a gente não vai nomeá-los, mas tem alguns que eu joguei para bem longe mesmo. Mas eu acho assim, é interessante essa percepção do Ben-Chul Han, né, no livro dele. É um livro, para mim, muito gostoso. É um livro que, junto com a Bíblia, eu leio todo ano, depois que eu li, porque vale muito a pena. Eu acho que, assim, principalmente para a nossa geração, e aí eu falo da minha especificamente, eu sou de 82, então a gente cresceu nos anos 90, né, nós fomos forjados, vou pensar assim, lá pelos 8, 9, 10, 11, 12, né, anos, com tudo aquilo que ele fala no livro. Né? Então, assim, a nossa raiz é essa construção de entrega, de desempenho, de sempre fazer o melhor, da melhor forma possível. Eu lembro de ler as apostilas do meu pai. Ele trabalhava na Gerdau na época, eu estudava no SESI. Então, de 5S, de disciplina, de limpeza, e eu lembro da Eco 92, de tudo isso que me formou, né, como pessoa, e da dificuldade também que a gente enfrentava, né, pensando no Brasil, na nossa realidade. Eu lembro da época do Sarney, de cada dia uma moeda diferente, de não ter gás, de não ter carne, você ter que se virar com o que tem. Pegar aquela fila quilométrica do açougue, né, Gi? E ainda pensar se teria, né? Olha, eu vou te falar que açougue não, porque minha mãe era esperta. Ela comprava os pintinhos, crescia, no quintal ela matava e virava comida. E meu pai era jardineiro. Depois, assim, os bicos dele, né, além de trabalhar na Gerdau, era fazer jardim. Então ele cuidava de terreno para as pessoas, então ele plantava. Até os 6 anos eu morei no sítio. Depois disso a gente foi para a cidade, mesmo indo para a indústria, ele manteve esse hábito. Então, assim, sempre tinha mandioca, o quintal sempre tinha horta, sempre tinha fruta, e fruta, assim, que a gente ia pegar, né, que estava no quintal, figo, limão, laranja, enfim, né. Então, é interessante porque, apesar da limitação, a gente teve que aprender a fazer o melhor com o pouco que a gente tinha. Então, eu acho que tudo isso junto, né, essa construção de que você precisa sempre fazer alguma coisa, essa proatividade que é própria do superdotado, né, porque eu fui descobrir a superdotação com 42 anos. Até então, eu achava que todo mundo era assim, até descobrir no mercado de trabalho você descobrir que não, né? E aí você ter e aí eu falo por mim, né, pela minha pessoa, essa ideia da excelência como forma de entrega, então você sempre está se cobrando mais do que os outros, tentando entregar melhor na coisa mais simples que você tiver que fazer. Então, tudo isso moldou, né, a pessoa que eu fui. Então, assim, a Cíntia, quando a gente começou a amizade pela maternidade, mas a gente estreitou os laços pelo burnout. Foi. Em 2024, após o falecimento do meu pai, ele teve uma demência vascular. E aí, 40 dias depois, eu lembro que minha sogra foi diagnosticada com demência também. E aí eu fui viajar e na viagem de férias eu tive uma tela azul horrorosa. Tipo, cheguei naquele ápice do burnout e eu apaguei. E eu lembro que aí a Cíntia se propôs a me ajudar, né? E eu lembro assim, eu não consigo sonhar, eu não consigo pensar, tudo para mim é difícil, eu não
sabia dizer o que, que era isso, né? As palavras não vinham à mente. E eu estava extremamente apagada em vários sentidos, né? Então a gente vê que tudo isso forma um arco, né? De excelência, de construção, e aí você, de repente, apaga, porque a gente simplesmente não dá conta, né? Então a sociedade do cansaço também é a sociedade do burnout. Exato. E interessante, Gi, que você está falando sobre isso, né? Porque o Han, ele fala dessa questão, né? Do sujeito vindo da sociedade da obediência e o sujeito da sociedade do desempenho, né? Então, assim, não, é um cansaço, né? A tela azul, não. Tira aí 3 dias, 4 dias de licença, tira férias e tudo volta, né? A sociedade Sim. reforçando o burnout como uma consequência simples, porque todo mundo vai se cansar e tá tudo bem. E normaliza, né, o próprio burnout, né? Às vezes falando que é frescura, porque para você não foi fácil reconhecer o burnout. Não, e enfim, né? E tudo que isso gerou. E aí você vê o quanto que tudo isso, né, é aquela coisa de você ter que ser incrível o tempo todo. Porque você tem que sempre performar no máximo, né? Então, você está performando, você não percebe, e a gente que tem altas habilidades, a gente tá ali exaurido, mas está performando e performando muito bem, diga-se de passagem. Então, a gente consegue mascarar muito bem, né, esse cansaço. A gente acha que foi só um dia que não foi bom, foi só aquela semana que foi cansativa, a criança que deu mais trabalho essa semana, é só o dentinho que está nascendo, né? E a gente acaba deixando o autocuidado, vamos pensar nesse sentido, de lado, porque a gente tem que entregar o tempo todo. A gente tem que ter algo extraordinário para poder fazer, para ser validado, né? E aí é onde eu entro nessa questão mais teológica da coisa, né? Que a Cíntia mandou as respostas, as perguntas nisso. E aí eu já tô indo para o final, mas depois a gente volta, né? Uma das coisas que eu fiquei me questionando, né? Eu falei, gente, que hora que eu vou arrumar tempo para pensar nisso? Aí eu falei assim, mas se eu não cuidar de refletir e pensar, como que eu vou falar, né? Como que... E aí eu fiz a minha pausa, os meus momentos de solitude e as minhas necessidades, e aí eu parei para pensar em tudo isso, né? E aí, assim, aí eu parei para pensar tudo isso e escrevi um ensaiozinho. Ensaiozinho, básico, basiquinho 4 ali. páginas só. É que você não viu o que eu escrevi depois sobre um outro assunto que estava na minha cabeça há anos, que viraram 10 páginas de texto e no momento propício eu vou publicar. E eu pedi pro meu marido ler, falei, lê pra mim, vê se você acha que faz sentido, porque isso tá na minha cabeça faz tanto tempo. E aí, como eu sentei para conversar com a Cíntia, o Hiperfoco foi lá em cima, e eu produzi outros 2 textos que estavam aqui. Tem um assunto ainda que já, desde a época da faculdade, me perturba, mas esse aí ainda não vou mexer nele. Mas esse que eu escrevi, ainda não publiquei, já estava na minha cabeça há uns 5 anos. Só isso. Tava lá. Então já fica um pré-convite para a próxima live para falar dele, tá bom? Ai, meu Deus! Vou dar um spoiler, né? Eu trabalho a questão do amor em 1 Coríntios 13, com a mitologia grega e a filosofia estoica. Uau! Então, é uma coisa que estava há muito tempo na minha cabeça e eu pus no papel. Que legal, que legal. É a parte filosófica, né, que tá ali. E de puxando tudo isso, essa parte filosófica, né? No seu texto aqui, né, que eu li no início da nossa live, né, você fala do James Smith, do Santo Agostinho, né, dessa afirmação que nós não somos o que pensamos, mas nós somos o que amamos. Mas, né, minha provocação aí que você fala, né, o intelecto processa informações, mas é o desejo que move o corpo. E é por isso que o alvo principal da cultura
cultura de consumo e das redes sociais, não é a nossa mente pensante, mas o nosso coração desejante. Gi, queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, porque nós temos desejos, né? Nós temos vontade, enquanto homens, mulheres, Sim. profissionais, cônjuges, mas como a gente sabe se o nosso desejo é nosso, é da Cíntia, da Gisele, é do Ícaro, é do Giovanni que está aqui, né? Deixa eu agradecer a presença, e não é o da sociedade, o da propaganda, ali na hora que a gente está vendo séries, a gente está na rua, vê os outdoors. Queria ouvir um pouquinho da sua percepção. Eu vejo assim, primeiro, a gente tem aí um mecanismo, né? Eu gosto do Smith, que ele fala uma coisa interessante, né? Que a gente tem as liturgias, né? É sempre assim interessante. Ele vai falar, a gente pensa na liturgia só no sentido do culto religioso, mas ele vai defender a ideia das liturgias de consumo, né? Como a ida ao shopping, como a ida ao estádio de futebol, enfim, né? E essas liturgias, elas despertam em nós desejos intrínsecos, né? Que estão lá já. Eu lembro de Tiago falando, né? Que, por exemplo, o pecado que é expresso, né? Que acontece, ele já está lá no coração, né? Ele faz parte de quem a gente é, do nosso ser caído, né? Então, nesse sentido, alguma parte desse desejo já é pessoal, né? Eu posso ver, vamos pensar assim, uma canetinha Stabilo, olha que legal. Mas o que eu preciso, na verdade, é uma caneta qualquer, porque eu sou a pessoa que grifa texto. Né? Eu ouvi outro dia o Sandro falando que não grifa nada. Gente, eu grifo tudo, eu escrevo na beirada, enfim, né? É uma coisa louca. Eu preciso de uma caneta, eu não preciso da marca Stabilo, porque essa tá na moda. Olha que bonitinha, ela cabe tal, tal, tal. Então, assim, a gente acaba assim, tem o desejo da necessidade, mas aí tem esse mundo moderno que impõe para a gente um consumo de um produto X, né? Que envolve uma certa liturgia. Pode ser a liturgia de ser aceito, e aí entra essa ideia da cultura do secularismo, né? Que a gente só tem valor se a nossa vida for barulhenta, se ela for instagramável. Então, pensa bem, eu postar uma fotinha com essa canetinha bem bonitinha, ela vai fazer com que o outro, olha, eu também quero, né, ter um momento assim, intelectual, de ler um livro, de grifar com aquela caneta. Então, na verdade, eu só preciso, né, eu, Gisele, preciso grifar o texto, e aí vai ter aquela pessoa que fala assim, que absurdo, não dá, né? Então, assim, a gente tem tudo isso, a gente tem o desejo nosso, pessoal, que tá lá, né, do nosso ser. Vamos pensar assim, e aí quando eu falo caído pela percepção nossa de pecado, e até uma ideia reformada que a gente tem a respeito disso, e do mundo moderno que diz que, olha, não é só isso que você quer, isso precisa ser incrível, isso precisa ser assim, excepcional. Então a gente vê uma cultura que prega pra gente, na verdade, uma insatisfação constante. Porque não basta eu ter uma caneta para grifar o meu texto, eu preciso da caneta para grifar o meu texto. Né? Então, e entra nisso, né? O comum, que é a necessidade que a gente vai ter, seja de uma comida, seja de um alimento, enfim, do que eu ter só aquilo para necessidade primária, ou eu poder postar isso e tornar isso incrível para o outro, né? Ativar o desejo do outro, né? Então, Interessante, Gi. não Te sei se eu cortando respondi. rapidinho. Não, super, super. Mas te cortando rapidinho, porque eu queria fazer um gancho para te ouvir. E você acha que esse cansaço, a fadiga, o burnout, acaba sendo tipo uma, entre aspas, né, uma simples consequência dessa performance do extraordinário, do tipo, se eu desejo, o preço que eu vou pagar é ter algumas crises por ano e, tipo, tudo bem normalizar? Você enxerga, às vezes, a sociedade tentando fazer isso, tipo, olha, deseje, mas olha, às vezes você vai ter uns probleminha, mas faz parte, viu? Mas continue. Como se fosse aquela a roda do ratinho lá do Pavlov. O que você acha? Eu acho que sim, porque o ordinário virou sinônimo de fracasso.
Então, eu tenho que sempre estar fazendo mais e melhor. Porque eu vou comparar a minha produção, vamos supor, acadêmica, com a do outro. Né? Igual quando você brincou no começo, o nosso currículo Lattes, né? Tá lá no Lattes. E aí vou pensar, tô olhando para minha realidade. Eu gostaria de ter seguido uma carreira acadêmica? Gostaria. Fiquei 2 anos como aluna ouvinte, cheguei à conclusão que eu não ia gastar 2 anos da minha vida em cima de uma pesquisa que para mim não respondia à minha vocação, para ter um título de mestre. Então, às vezes, o que a gente tem nessa ideia do fracasso, do ordinário, é que assim, a gente criou o status e a gente perdeu um pouco da teologia da vocação. Para que de fato é o seu chamado? Né? No sentido assim, o que enche meu coração de alegria no ordinário, no cotidiano. Né? Aí eu penso no Calvino, não, no Lutero, falando do sapateiro para fazer o seu melhor sapato, da dona de casa, né? Quando eu falo que eu sou ADM do lar, e de fato, viu, gente? Ultimamente o ordinário tem sido dar remédio para minhas crianças. Eu tenho a Esther de 6, aí eu tenho a minha sogra de 72 e meu sogro de 78. Né? Nós fomos morar em fevereiro com os meus sogros, porque meu marido é filho único e ela tá com Alzheimer, meu sogro tá com um problema de próstata e tá tendo infecções recorrentes até definir a conduta. Então, tem dia que eu vou olhar a caixinha de remédio logo cedo, né, aquele da tireoide de jejum, que eu vou dar para eles, eu penso mais um dia. E eu oro, Senhor, tomara que seja um dia bom, tranquilo, sem intercorrência. E assim, eu tenho colocado para mim que talvez esse momento do chamado da minha vida, que é o ordinário, né, que é ali pegar um copo d'água e dar o remédio certo, na hora certa, talvez ele não seja extraordinário para alguns, mas para aquelas vidas que estão ali naquele momento dependendo de mim, isso é importante. E isso glorifica a Deus. E aí, por isso que eu falo assim, a questão da vocação. O ordinário que tem um valor espiritual, que glorifica a Deus, aquela ideia do... Eu até coloquei aqui para não... Eu coloquei no texto, mas eu vou olhar para não falar besteira, porque assim, eu não sou a pessoa... Ultimamente eu estou testando o italiano, mas o latim não é meu forte. Que é o coram Deo, né? Que é diante da face de Deus. Que é eu colocar a minha vida, o comum, hoje, o ordinário, né? Para glorificar a Deus e diante de Deus como um valor espiritual, né? Que é um pouco o que a Tisha Warren faz no livro dela, que particularmente também é outro que eu amo de paixão. Eu acho que é muito interessante lermos teólogas, né? Que têm uma vida comum como a nossa, que a gente não está aqui só à frente de uma igreja, né? A gente tem que fazer também o almoço de amanhã, enfim, acompanhar a lição da criança na escola, e enfim, né? Que vivem dilemas que são femininos em algum aspecto, mas que são humanos. Né? E, enfim, né? Independentemente de gênero, do cuidado, né? A gente entender que o cuidado também é algo ordinário que pode ser feito por qualquer pessoa, né? Não só por nós mulheres, mas a gente sabe que na nossa realidade brasileira nós somos, né, como mulheres, as maiores gestoras de cuidado. E aí, quando eu falo gestora, é no sentido de gerir mesmo, né, de administrar. E tomar isso para a realidade nossa, como particularmente é uma vocação pessoal, né? Faz parte do temperamento, né? A gente fala que é o zodíaco dos crentes. Como boa colérica. Gostei. Mas enfim, né? Eu acho que assim, é deslocar o nosso contentamento. Entender que o ordinário, ele não é um sinônimo de fracasso no sentido que as redes sociais tentam impor pra gente, né? Que o fato de eu estar ali, seja fazendo um cafezinho, que não precisa ser da Starbucks. Eu amo Starbucks, né? Araraquara não tem, então quando eu estiver numa cidade que tenha, me convide, tá? Me chame. Venha me visitar. A gente gosta de café superfaturado. Não estou dizendo que não seja ruim, né, esse extraordinário,
Mas a gente olhar para o ordinário, para o cotidiano, para aquilo que é simples, e amar aquilo que é simples como a gente ama o incrível, né? O extraordinário. E isso, eu acho que assim, molda os nossos amores, né? Pensando na ideia que nós somos seres desejantes, né? É um pouco também o que você e o Sandro falaram sobre a perspectiva da psicanálise, e que Agostinho fala, e que o Smith também fala, principalmente no livro dele, Nós Somos o que Amamos. Eu acho que é importante isso, porque o hábito, ele é moldado pelo amor. E amor aqui eu não falo como sentimento, tá? Mas como prática das nossas vidas. Então, nesse sentido, as nossas liturgias, o que nós fazemos, né, cotidianamente, repetidamente, são formadoras de hábitos e também formam os nossos amores. Porque se a gente é aquilo que a gente ama, o amor e o hábito está ali intrínseco naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, naquilo que a gente vive, né? E quando a cultura que a gente tem bombardeia a gente, né, com todos os rituais que dizem pra gente que você precisa estar sempre no topo, que você precisa ter sucesso em tudo, que você tem que ser a esposa, o esposo, que você tem que ter o corpo perfeito, que você tem que ser a pessoa perfeita em tudo que você faz, meu, não tem como não burnout. Não sei nem se existe essa conjugação verbal, né? Não tem como você não chegar no final queimando geral. E aí a cultura vai dizer para você, é normal, porque afinal você tem que ser essa pessoa o tempo todo. A pessoa incrível vai fazer parte, né, do currículo dela, vários burnouts. E depois eu descobri com a Cíntia, né, que sim, né, a gente que é superdotado tem essa capacidade de ter burnout com mais facilidade que as outras pessoas? Tem, pela nossa intensidade. O meu cotidiano, o meu ordinário, eu vivo de forma intensa. E é interessante isso, porque às vezes as pessoas perguntam para mim, né, esses dias atrás minha cunhada falou para mim, nós trabalhamos juntas num serviço de imagem aqui no hospital há 11 anos atrás só. E a gente acho que trabalhou juntos 4 ou 5 anos, né, na época. E ela falou assim, você não tem saudade da época do hospital? Eu falei, não. Ela, como assim não? Eu falei, gente, eu vivi aquilo tão intensamente que não é questão de saudade no sentido assim de, ai, que pena. Não, pra mim aquilo lá foi assim, eu lembro do cheiro, eu lembro dos horários, eu lembro da liturgia, do trajeto. Se eu parar pra pensar, mas eu vivi aquilo. Então agora eu não preciso sentir falta. Porque pra mim aquele ordinário foi intenso, foi capaz também de me cansar em algum momento. Né? Eu achei umas anotações lá de 2011. E aí, olhando, eu anotei tudo que eu sentia. E quando eu comparo com outros momentos, com outros burnouts, era tudo igual. Eu só não sabia quem eu era naquela circunstância. E aí você vê que como tudo isso também passa pelo autoconhecimento. Hoje eu sei que eu vou viver tudo intensamente, eu vou sentir tudo intensamente, tudo que eu vivo. É uma característica pessoal, né? Aí entra, né, a superdotação da sensibilidade, de viver aquilo que eu estou vivendo intensamente. E isso vai me cansar muito mais que outras pessoas. Então, nesse sentido, eu sei que eu ficarei cansada muito mais rápido que o meu colega que não tem superdotação. E aí como a Cíntia me ensina, é aprender como, né, não sobrecarregar o sistema. Exato, exato. E Gi, quero compartilhar aqui o comentário do Ícaro, né? Que ele falou que foi um ótimo neologismo, o burnoutar, né? Que é um manifesto antropofágico. Queria deixar aqui registrado. Legal. E Gi, pegando, né? Eu tinha compartilhado, né, as perguntas que eu ia fazer com a Gi, como ela fez esse artigo maravilhoso para quem quiser ler esse e outro, gente. É Gisele com 2 L's, tá? É Gisele Melocro, né, Gi? Melocro. Gisele Melocro Borelli, também com 2 L's, .medium.com, tá? Vai ter esse texto e os outros. Gi,
você estava falando, né, aqui no seu texto, que a cultura opera por sedução, não por argumento. As propagandas e os algoritmos não dizem compre isso para ser feliz. Eles mostram pessoas felizes, aceitas e radiantes em cenários idílicos, né? E isso seduz a nossa imaginação. E eu achei fantástico isso, né, como psicóloga, porque às vezes aqui no consultório ou na vida em si, existe essa procura por ser feliz, por estar feliz, e nós não somos o tempo todo felizes. Nós podemos estar o tempo todo contentes, satisfeitos, mas essa busca dessa felicidade extrema, né, parecendo filme de Hollywood, não existe. Mas Não. as redes trazem isso, né? Sim, criaram expectativas muito altas, né? De satisfação, de felicidade, de que, olha, você precisa ter o amor perfeito, né? Isso é um pouco também culpa aí dos filmes hollywoodianos, né? Com finais felizes. E às vezes a gente vê que amar não torna às vezes as pessoas felizes. Você tem que fazer escolhas. E escolhas que às vezes vão doer, né? E aí é interessante é pensar que existem amores que não são para a vida, para sua vida naquele momento. E você aprender a dizer não para o desejo, eu acho que aí mora a verdadeira liberdade, né? Entender que tudo isso que a gente vê nas redes sociais é uma deformação do desejo. Eu vejo nesse sentido, né? Porque, assim, traz pra gente um desejo que não é real. Então, eu desejo algo que, de fato, não existe. E assim, é uma utopia, e aí eu não enxergo como utopia, né, tudo isso. E aí isso gera o quê? Uma ansiedade crônica. Porque eu tô sempre ansioso, porque eu nunca chego lá. E adivinha, você nunca vai chegar. E aí você entra, é aquilo que você falou do ratinho, né? Na roda, eternamente rodando aquilo lá, porque a gente acaba sendo liturgicamente treinado. Eu vou bater firme nessa ideia da liturgia, porque qual é a liturgia cotidiana de muitos de nós? E aqui eu não me excluo, porque é uma força danada não deixar o celular do lado da cama. É acordar e pegar o celular e antes de abrir os olhos, já vê as notificações, né? Já vê quem mandou mensagem, quem tá falando, quem não tá. Eu, particularmente, meu celular vive no silencioso. Tem dia que eu esqueço que ele existe. Mas Parabéns. tem dia... Mas tem dia que ele tá ali comigo quase como uma parte do meu ser. Que é o que tem acontecido, né? E isso deforma também o nosso desejo. Porque, gente, quem não gosta de ficar lá mexendo na página do Mercado Livre, da Shein, de comprar coisas que você nem precisa, mas que você fala, nossa, Eu preciso olha, agora disso. Minha vida podia ser melhor com isso. Eu poderia ser mais feliz, inclusive, né? E eu acho que, assim, a rede social como uma liturgia cultural, ela é uma das mais poderosas que a gente tem. Porque ela cria na gente uma liturgia da inveja. Né, de que o outro tem uma vida melhor que a minha, que a grama dele é mais verde, né, que a esposa dele é mais bonita, mais linda, mais legal, mais gente fina, que os filhos dele são mais educados que o meu, que o Deus dele, inclusive, é melhor que o meu Deus. Né? Isso vai gerando na pessoa uma ingratidão crônica. Porque como eu nunca estou satisfeito, e a gente esquece, né, que a gente vê muito pouquinho, na verdade, a gente vê assim, os melhores momentos editados alheios. E que talvez nem foi aquilo que a pessoa está vivendo, mas eu estava vendo esses dias, eu gosto de ver assim, aquelas páginas que falam, tira piada das coisas, né? E eu estava vendo uma de um rapaz que ele estava falando sobre relacionamentos e homens pão duro, né? E ele citou um cara que, assim, ele foi num date com a menina, num show,
E assim, eles ficaram o show inteiro e ela falou que tava com sede. Aí ele comprou um copinho de água só durante o show todo. Mas postou no story a mesa do lado, cheia com um balde de gelo, bebida tal. Então, ele mostrou algo que não foi a realidade. E quantas pessoas mostram pra gente aquilo que não é realidade? Né? Que vendem para nós algo que não existe, uma ideia de felicidade que não existe. E aí, a gente passa a odiar a nossa rotina. Porque, gente, eu não faço aquilo, eu não consigo fazer aquilo. E aí a gente acaba cegando os nossos olhos para o sagrado, né? No sentido de que a gente acaba treinando a nossa mente para buscar aplauso. Eu quero like, eu vou biscoitar, né, na internet, então eu quero a aprovação de alguém, porque aquilo lá enche meu coração de alegria, né? E é interessante isso, Cíntia, porque domingo eu preguei aqui na igreja, algumas vezes no ano eu prego os textos do lecionário, acho que eu gosto de pregar em série, né? Mas eu falei sobre as parábolas propostas no lecionário, eu falei sobre o ritmo do reino, e eu fui fazer uma pesquisa. Inclusive esse texto está aí no Medium depois, e ainda não está no YouTube da igreja, mas logo o sermão vai estar lá. E aí vai falando, eu fui fazer a pesquisa sobre essa questão da dopamina e tudo isso, né? Aí eu vi duas pesquisas interessantes, né? Uma da Data Report, que fala que nós brasileiros passamos em média 9 horas por dia conectados na internet, e que isso equivale a 52 anos das nossas vidas, olhando para telas. E que essa absorção rápida de dopamina, ela vai afinando o córtex cerebral, ou seja, ela vai deformando o nosso cérebro, fisicamente falando, né? E que essas micro-recompensas rápidas, né, de 15 segundos do Stories, dos Reels, enfim, de tudo que tá aí nas redes sociais, vai deixando a gente também cansado e ansioso. Então, além de a gente ter que performar, sempre entregar, quando a gente vê a entrega do outro, isso também cansa a gente. Olha que loucura! E aí, nisso tudo, a gente acaba criando uma felicidade que não existe, porque a gente está aí todo mundo junto, coletivamente viciado em dopamina. E aí eu penso, graças a Deus pela minha a formação aqui ser diferente, porque eu particularmente, quando algo me enjoa, eu não quero nem ver. Então, quando eu estou enjoada de rede social, eu esqueço o celular. Às vezes eu saio e esqueço o celular em casa. Quando eu percebo que eu estou muito cansada, eu percebo que meu corpo parece que, tipo, eu não quero isso hoje. Então, assim... Mas não é sempre. E aí eu me incluo dentro dessa parcela de gente que fica muito tempo no celular. Apesar de controlar, eu gosto de controlar, eu ponho limite no Instagram, 2 horas por dia. Tento, não é sempre, dormir sem o celular na mão. Só que aí adivinha, tem um joguinho que eu jogo que me dá um sono tão gostoso. Aí eu vou jogar o joguinho pra dormir. Mas assim, porque eu falo, e aqui é importante dizer, a gente não está questionando a utilidade e a necessidade, né, de todas esse ferramental. Uhum. Mas como a gente usa todo esse ferramental? Porque se eu acredito piamente, né, que aquilo que a pessoa posta é realmente ser feliz, eu acho que eu preciso questionar a minha concepção de felicidade. Porque se a felicidade é um recorte de 15 segundos, é o que o outro diz, porque tem muita gente falando muita coisa na internet, mas que a gente sabe que, assim, quando você conhece a pessoa, você fala, putz, tá lá a pessoa falando aquilo de novo, e eu sei, eu conheço a pessoa, assim. E não é desse jeito. Tá cuspindo lá, né, moralidade e tal, mas eu vou falar pela gente, mulheres, né? A pessoa tá lá postando foto com a esposa, mas depois vai lá comentar as suas fotos no particular. Então, para. Não seja hipócrita. Uhum. Né? Enfim, e aí a gente fala de hipocrisia nesse sentido, porque a gente vai vivendo, então, uma ingratidão crônica.
A gente cega os nossos olhos para o sagrado, para aquilo que Deus me dá todo dia, para os meus filhos, para minha mesa posta, pela louça que eu tenho que lavar, porque eu tive o que comer, graças a Deus. Pelo pouco, que parece pouco diante do que a gente vê nas redes sociais, mas que tem sido suficiente. Tem abençoado a minha família, a minha casa, quem eu sou, né? E porque eu vejo também que a gente sempre vê o resultado na rede social, mas a gente não vê o que a pessoa passou para chegar naquele resultado. Né? As suas disciplinas, os seus nãos, como eu já falei, né? A questão de moldar os nossos amores, de saber falar não. Então, é um aprendizado diário, são hábitos que vão também moldando o meu contentamento ou o meu descontentamento. E, Gi, é interessante tudo isso que você está falando, porque quanto tempo a gente para ouvir, para assistir um outro, um externo, versus o tempo que eu paro para saber o que eu quero. Né? Nós aí, né, nossa amizade começou aí sendo mães, né, a maternidade, né, o quanto que a gente vê a enxurrada de receitas de bolo, de como ser mãe, e a gente não para pensar, tipo, não, mas que tipo de mãe que eu quero ser? Né? Como que eu quero criar, educar os meus filhos? E eu Tô achei eu na terapia para isso. Eu achei interessante que no seu texto você colocou essa deformação do desejo, porque assim, aqui, né, a nossa conversa de hoje, as propostas das lives, a gente não está falando que é errado desejar, né? Não é errado querer tomar um cafezinho da Starbucks. O problema é se nós estamos feito um ratinho desejando o que os outros querem que a gente deseja, né? Sim, e eu acho que é muito isso, né? É parar para pensar o que eu desejo de fato, o que eu quero para minha vida, qual é a minha realidade, né? Eu tô aqui no interior, em Araraquara, não adianta eu querer para minha vida uma realidade que é sua, aí na capital, que tem outra dinâmica de vida, né? Assim, é engraçado, porque eu fiquei 4 anos em São Paulo quando eu fiz teologia, e é outra realidade. Então, quando você volta, e eu vou dar um exemplo prático. Eu lembro que na faculdade eu participei de um projeto social lá na Brasilândia. Então, no contrafluxo, eu demorava 2 horas para chegar, de manhã, né? Então, todo mundo vindo para o centro, eu saindo do centro e ia para Brasilândia. Então, 2 horas em São Paulo, mal menos. Meia hora em São Paulo é perto, não é? É perto, muito É perto. perto. Aí, quando eu vim para cá, em 2018 me formei, vim fazer minha licenciatura em São Carlos. São Carlos é 40 minutos de Araraquara. Com a minha cabeça de São Paulo, é perto. Eu fiquei 1 ano indo e voltando, porque eu morava em Araraquara, eu tenho casa em Araraquara, tudo. Então, foi 1 ano. Eu lembro que eu fiquei grávida em agosto de 2019, então já fui ordenada em janeiro de 2020. Eu estava, acho que, com 5 para 6 meses. E aí, eu lembro que em março fechou tudo para pandemia. E eu lembro, em março, o meu marido faz aniversário dia 8 de março, e eu lembro que eu tive uma gripe muito feia. Uma das piores gripes, a gripe mais esquisita que eu tive até hoje. Eu estava no final da gestação, de 7 para 8 meses. Todo mundo fala da falta de ar, então eu com falta de ar e tal. Na verdade, eu creio hoje que eu tava com Covid, porque eu lembro que eu fiz um bolo de chocolate pro Bruno, e eu lembro que eu não sentia gosto, não sentia cheiro e falta de ar. Mas eu tava com barrigão, fiquei bem mal, mas estava ali, entregando, viajando, meia hora, 3, 4 vezes por semana, grávida. E aí, 17 de março, fechou tudo. Eu lembro que meu pai, na época, morava em São Carlos e ele tinha uma perícia do INSS, fui levá-lo, chegamos lá, tudo fechado, né? Voltei para Araraquara, aí eu sei que uma semana depois, eu lembro que eu falei pro presbítero, falei assim, olha, eu não percebi o quanto eu estava cansada. Agora que eu parei, que aí eu fiquei uma semana sem viajar,
parece que o cansaço bateu. Eu estava vindo num pós-gripe, gestante, viajando direto, fazendo visita, correndo, né? E aí, a hora que eu parei, o cansaço baixou. E baixou de um jeito, assim, que eu lembro que eu não queria ver ninguém, falar com ninguém, eu queria descansar. E aí, eu lembro que a Estherzinha era pro dia 16 de maio, e eu queria normal, e nada dessa menina nascer. Dia 21 de abril, eu achei que ela nascia, não nasceu, né? E eu uma bola lá, engordei 20 quilos. E exaurida, e não percebia o quanto eu estava exaurida, até que eu parei de fato. Porque um mês depois de parar, você percebe, aí você... Nossa, eu estava muito cansada. E essa menina não nascia, ela foi nascer dia 26 de maio, na véspera do meu aniversário. Eu passei meu aniversário internada. E eu lembro que antes da Esther nascer, a Pietra nasceu, né? E a gente chegou, porque eu lembro que o pessoal da catedral colocou um post para orar pela Cinti. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela no particular, né? Eu, barriguda lá, tô orando por você. E aí depois eu tive a Esther, eu lembro até hoje de um videozinho que ela mandou para mim, como usar o óleo pós ter o nenê, para tirar a estria, para melhorar tudo. E eu lembro que, assim, a Cíntia e a minha cunhada foram as poucas pessoas que eu queria conversar. Que eu não queria ver ninguém, né? Puerpério, então, aí vira um caos geral, né? Mas eu só percebi o quanto eu estava cansada quando eu parei. Por quê? Porque eu estava entregando bem, eu estava performando bem. Então, quando você olha, você vê assim, o que eu queria, na verdade? Eu queria continuar entregando, eu não queria parar de entregar. E todas essas coisas, elas vão mexendo com o nosso desejo, né? Transformando os nossos desejos. E aí, quando você para e pensa em tudo isso, você fala, meu Deus, o que eu queria de fato? Porque aí, pensando, né, um pouco, o que a gente quer com tudo isso? Porque se eu não sei o que eu desejo, eu posso desejar qualquer coisa, né? Já diria o coelho da Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E aí, eu acho que vale a pena a gente pensar, né? O que a gente tem, já que a gente é ser desejante, a gente também é algo que no texto eu abordo, seres adoradores. A gente sempre adora alguma coisa. E talvez a gente deseje justamente por adorar, porque eu quero estar adorando alguma coisa, né? Quem eu tenho adorado? Será que é o meu ego? Será que é a dopamina que eu tenho recebido dos likes? Né? Que meu cérebro já está tão moldado por aquilo, que ele quer aquilo. E como eu tenho visto inúmeras pessoas ganhando dinheiro com isso e vivendo a vida e sendo incríveis dessa forma, eu quero aquilo para mim? Porque eu desejei isso ou porque disseram para mim que tem que ser assim? Quem sou eu nesse rolê todo? Se fulano Não sei se eu vi, disse no podcast, é porque é verdade, né? Eu dei aqui esse arco, né, de 6 anos aí, não sei se ficou claro ou se faltou algum dado aí, Cíntia. Me corrija, me ajude. Não, mas é bem isso, né? As perguntas que eu compartilhei com a Gi na nossa conversa de hoje para ela trazer, né, de toda a sua expertise, de vivência, era quem decidiu que toda a vida precisa ser incrível? Quando o ordinário virou sinônimo de fracasso e o que as redes sociais fizeram com nossas expectativas. E a nossa conversa de hoje é isso. Gi, como eu compartilhei com você, né? Quando eu tive essa ideia de retomar as lives, né? De falar da graça do comum, né? A graça de Deus e essa graça do simples, do viver bem, é essa retomada, né? Repito, não tem problema nenhum a gente desejar passar férias em Cancún ao invés de Mongaguá.
a questão é, se a minha realidade hoje, perdi uma Mongaguá, né? O André cresceu, né? A avó dele tinha uma casa lá. Tá tudo bem, não é ruim, né? Deus criou todos esses lugares, há belezas em tudo, mas é a gente realmente saber viver bem com o que temos, e isso não pode ser sinal de acomodação. A gente pode querer desejar outras coisas, a gente pode querer ter ambição, ninguém vai pro inferno, né, por querer ter um carro de tal marca, de tal isso, não é, Gi? Porque a ambição também era vista como algo ruim, né? E aí, às vezes, você também tem pessoas do outro lado, né? Que estão, tipo, sabe aquele desenho lá que tinha uma motoca, né? Eu te disse, eu te disse. Às vezes a gente tem o grupo do outro lado falando, viu? Viu? Quis ser diretor, ó, perdeu a família, perdeu os filhos. Que também a gente vive esse outro contraponto, né, Gi? E para a gente né, encaminhando aí para o encerramento dessa conversa tão gostosa, eu também queria te ouvir desse outro grupo, né, do grupo que tem medo de tentar coisas novas, de experienciar coisas novas, coisas que podem ser benéficas, às vezes uma proposta de mudança de emprego, né, uma transição de carreira, com medo de perder essa vida, que a gente tem visto muito isso, né, de pessoas de São Paulo cansadas, fadigadas e indo para o interior e tendo uma vida nova, mais saudável, mas ao mesmo tempo pessoas que têm medo. Tem medo de tentar algo que pode ser benéfico. Não estou falando para todo mundo sair de São Paulo, não, tá, gente? Não é isso. Mas essa questão das mudanças também, Gi, porque você teve essa mudança. Chegou um momento que você percebeu que os 40 minutos de São Carlos não é o pertinho. Não é, para aqui, para nossa realidade, não é pertinho. Para São Paulo pode ser. Para mim, chegou uma hora que me deixou cansada. E aí? Porque às vezes a gente está tão acostumado, né, com aquilo. E eu vejo, por exemplo, né, a gente pensa, eu tive aí não só a transição da mudança, né, de estar na igreja em São Carlos e estar agora em Araraquara, mas também de uma carreira que eu estava fazendo, consolidando lá em 2014, de gestora de pessoas, de trabalhar com recursos humanos, e ir para teologia, que era um sonho antigo, né? E que se fez um momento e tinha tudo para acontecer, né? E bastava eu ir. Só que eu ir era negar várias coisas. Negar o status, negar uma boa proposta de trabalho, que na época surgiu. E será que Deus vai cuidar de mim ou não, né? E de pensar que assim... E aí eu vou olhar pelo lado da fé, mas não uma fé imprudente. Mas uma fé que é racional, que se coloca diante do Senhor e que fala assim, o Senhor tem cuidado de todas as coisas até aqui. Me ajuda com esse novo momento. Porque às vezes a gente, e aí eu falo como cristã, às vezes a pessoa diz que tem fé, mas vive como ateu. E não coloca também as pequenas coisas diante do Senhor. Né? Então, assim, eu vejo que... Eu lembro que você falou na outra live da questão do lamento, né? Que tem a diferença entre o lamento e a murmuração, que eu acho muito interessante, né? Porque o lamento é eu saber que de repente não tá bom e eu ficar triste com isso. E outra coisa é o murmurar. Questionar o caráter de Deus porque tal coisa não é do jeito que eu queria. Né? E eu entender quem é Deus e quem sou eu nesse processo todo e saber que ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo bom mesmo quando os dias não são bons. E que vale a gente dar um passo de fé no sentido de parar e raciocinar, né? Pesar as coisas. Quem está comigo nisso? Está de acordo? A gente vai estar junto ou não, né? Aí se vai valer a pena, você vai saber só depois. O que isso produziu em você, né? Você fala de São Carlos e Araraquara,
Eu sei o quanto foi difícil para mim falar não para um projeto e deixar aquele projeto no meio do caminho e pensar, nossa, eu fracassei. Só que hoje, 2 anos depois, eu olho e vejo, puxa, como foi relevante, foi importante esse passo e o que Deus fez depois disso na minha vida, na vida da comunidade de São Carlos e tem feito, né? Tem sido tão maravilhoso e não tem sido extraordinário nem incrível, mas tem sido um dia de cada vez, A né? Um vida dia de como cada ela é. vez na minha vida, as coisas têm, assim... E aí aqui eu não falo na ideia de finanças, porque eu não saí de um lugar para outro para ganhar mais. Não saí olha, né? Você foi então para um lugar que você sempre queria. Não sei, na época eu não sabia se era isso que eu queria ou não. Então eu dei um passo de fé, Senhor, vai na minha frente. E eu falo sempre para a Cintia e para todo mundo, né? Esses 2 anos para mim têm sido terapêuticos. Deus tem me curado dessa correria toda que eu não via que estava vivendo e que me exauriu em vários sentidos. Que cansou o meu corpo, o meu coração, as minhas emoções, né? E o quanto que parar tem me curado. E o quanto nesse parado, né? Às vezes eu tô me movimentando demais, né? E assim, ó, vamos devagar aí. E eu acho que é importante dizer que aqui a gente fala de desejos e tudo isso, mas é importante saber quem está conosco, né? Quem são os nossos amigos de caminhada. Ó, tá aqui na tela, o controle de tempo. Faltam 5 minutos para o seu limite diário de tela. Oh. Apareceu aqui pra mim. Mas eu acho importante saber quem tá caminhando com você. Sabe? Os amigos, quem tá do seu lado, isso conta também. Sabe? De gente que chama a sua atenção quando precisa ser chamada. E não fica também passando a mão, né, na sua cabeça e dizendo... Porque às vezes, porque é isso que as redes sociais pregam pra gente, né? A gente precisa ter adoradores, gente que tá lá, oh, ai, que lindo isso que você fez. Olha... Não! Amigo é aquele que vai chamar a sua atenção e falar, você viu a burrada que você fez? Toma vergonha na cara. E eu acho que isso também conta, e a gente às vezes esquece disso. Gente que bota a gente no chão, que lembra da gente da liturgia do chão, do cotidiano. Vou tomar café na padoca aqui da padaria mesmo, que não é instagramável, mas que vai alimentar a nossa amizade e que vai levar a gente para frente. Esse fator que eu não pus no texto, mas que eu acho que é importante, é relevante. Né? Tenho você aí comigo aí nesses 6 anos de caminhada. Tudo bem, às vezes a gente continua o assunto 2 semanas depois. Mas tá ótimo. Tem amigos que eu converso toda semana e que a gente puxa o pé um do outro e às vezes... E tem gente que às vezes a gente vê todo dia. E esses que a gente vê todo dia, que sabe que a gente não é incrível o tempo todo, né? Porque a gente tem... E como a gente tem tratado essas pessoas, né, no nosso ordinário, eu acho que também refletem bastante a graça de Deus nas nossas vidas. Falar bonito a gente fala, né? Agora vamos ver se faz. Mas é isso, né? É a chamada que eu fiz lá, né, do meu programa. Nossa história não é construída nos grandes eventos que acontecem poucas vezes. Ela é construída nas manhãs comuns, nas conversas simples, nas tarefas repetidas, nos gestos de amor que quase ninguém vê. Gi, obrigada por comprar essa proposta, estar com a gente nessa live. Agradeço a todos que participaram, o Ícaro, né, tá aqui fazendo vários comentários. Muito obrigada, Ícaro, pela presença, todos que passaram aqui pela live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, vai subir no YouTube, também no Spotify. E para quem chegou agora, do meio para o fim, eu conversei hoje com a querida Gisele Melocro, que é teóloga, gestora de pessoas, atual pastora da IPI de Araraquara, também tecnóloga em RH, especialista em administração de pessoas pela Unip, bacharel em teologia pela FATIP, licenciada em filosofia pela FAEP,
equipe, estudante, né? Atualmente estudante de Estou estudando. pedagogia, né? Cuidadora administradora do lar, neurodivergente, com diagnóstico de altas habilidades e superdotação, esposa do querido Bruno e mãe da preciosa Esther. Gi, muito obrigada pela sua presença. Eu Agradeço que mais uma agradeço. vez. Obrigada pelo convite e um abraço a todos. Abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.